triste, iniciada com sofrimento, necessidades, pobreza. Essa comunidade aqui é onde você nasceu, onde você cresceu? Eu sou baiano, assim, evitado a conquista, mas eu vim pra cá com 3 anos de idade. Meu pai me trouxe pra cá, justamente na época de... Você falou da minha mãe morava em outra favela, e eu vim pra cá, pra favela do Buraco Peixe, com meu pai, que era uma nova atividade, né? Certo. Isso aqui, também mais à frente, é o meu padrinho Rosa, né? E um pessoal muito acolhedor, naquela época existia muita cumplicidade, porque a gente dividia muito as tarefas da favela, né? Porque muitas coisas não eram difíceis, né? Essa viagem que a gente tá passando aqui é uma das maiores que tem. São as mais largas, você vai começar a perceber que vai começar, a partir de agora, começa a estreitar. Tem locais aqui que hoje é difícil até passar com um eletrodoméstico, assim, porque ela ainda preserva as mesmas características de antes. Se você vê a favela hoje, a comunidade do lado de fora, ainda tem muita coisa de alvenaria, né? Tudo. Mas aqui, essa parte de dentro aqui ainda preserva muitas construções da forma que era antigamente, né? Certo. E quanto tempo você morou nessa comunidade? Eu morei 15 anos aqui. 15 anos? 15 anos nessa comunidade. Entre vielas e becos apertados, diversas famílias fazem o que podem para viver, ou melhor, sobreviver. Um verdadeiro labirinto, no qual muitos entram e não conseguem sair. Nilson tinha tudo para seguir o futuro na marginalidade. Nilson não tinha nada. Privado de ver sua mãe, ele cresceu com alguns traumas e faz questão de relembrar. Porque teve uma cena que quando a minha mãe foi procurar me ver na frente do bar do meu pai, ele chegou, saiu do bar e deu um murro nela, né? E ela caiu no chão. E aí ele começou a espancar ela, né? E eu com 5 anos presenciei tudo aquilo de uma forma assim, só que eu tentei fazer alguma coisa, mas eu não conseguia, né? Porque as pessoas me limitavam ali, né? E naquele dia ele quebrou até 2 costelas dela e deixou ela nos limites da favela bem na situação bastante ruim, né? E eu comecei a conviver com aquele trauma desde então, porque eu pensava que eu tinha participação naquilo, eu achava que eu poderia ter ajudado, né? Então foi uma coisa que me trouxe muito trauma de infância, que eu comecei a descobrir depois o que acontecia, né? De algumas coisas que aconteciam comigo, diante daquela situação que eu acabei vendo naquele dia. Apesar das recordações, existia algo dentro deste rapaz que o tornava diferente. Uma força interior que mudou sua vida. Agora, você sempre teve vontade, assim, de crescer na vida, de mudar de situação, ter uma outra situação financeira? Como foi? Inclusive, é uma característica que ela sempre me acompanhou. Parecia que eu sentia isso, entendeu? Quando, aos 10 anos de idade, eu lembro que isso começou a florescer mais em mim, que eu começava a perceber, que foi quando eu comecei a cursar outras escolas, as escolas, assim, fora dos limites da comunidade, e eu via as coisas que as pessoas tinham, né, que chamavam a minha atenção, e via até a forma de vida dela, né? Eu queria ter algo diferente, e eu percebi que lá na minha comunidade eu não ia ter aquela condição. Então realmente eu comecei a me dedicar mais, assim, aos estudos. Uma pessoa que eu não ia para a escola só para colecionar diploma mesmo, eu queria ter conhecimento mesmo, porque acho que o conhecimento é a base de tudo, né? Aí eu comecei a realmente me dedicar, tinha meu irmão Newton, né, que ele foi que rachou meu primeiro trabalho. Aí foi na época que eu comecei a trabalhar com desenho, que até hoje eu estou na área de engenharia, né? Hoje eu sou projetista de tubulações industriais, trabalho com um programa, inclusive, chama-se PDMS. Eu sou um dos poucos professores que tem em todo o Brasil que pode dar aula de PDMS, né? Então isso já me faz um profissional, assim, qualificado na área, né? E à medida que vai, eu tento avançar, né? Que já é uma coisa de mim sempre querer explorar e fazer o melhor aquilo que me proponho a fazer. Você batalhou, cresceu na vida, né? Tudo graças ao seu esforço, ao seu trabalho. Hoje você tem uma casa, tem um carro, tem uma família, né? E como é que é a sua vida hoje? A minha vida, eu posso dizer que é um exemplo. Eu não falo isso assim com soberba. Eu falo com orgulho e para mostrar para a minha comunidade, para aquelas pessoas que são da mesma raiz minha, que é possível crescer e é possível sonhar.
que tem só um ingrediente que não pode faltar nessa feijoada aí. Qual é? Acreditar. Você precisa acreditar que é possível você realizar o seu sonho. Daqui a pouquinho, vamos conhecer a nova vida do Nilson. Nós vemos assim, na favela, aí do Buraco Quente, que aqui, não muito longe de onde nós estamos, tem também a favela aqui da Alba, que é semelhante. São duas grandes favelas não distantes daqui, que é no Santa Catarina e outra indo para o Brooklyn. E nós vemos ali quantos e quantos, já estive, já caminhei por lá, e às vezes uma ocasião até pegou fogo ali no Buraco Quente, por isso que ele dizia que havia alvenaria na parte exterior, porque reconstruíram, quando a gente passa hoje, a gente não vê grande incêndio, né? Mas quanta gente sofrendo e quantas dificuldades poderão superar essas dificuldades todas que tiver, como esse jovem, admirável Nilson. Que coisa, realmente parabéns para ele. E vamos agora ver o Nilson na sua nova a virada dele. Vamos lá. Um adeus ao passado. Nilson, que morou por muitos anos em comunidade carente localizada em São Paulo, hoje mostra que é possível realizar os sonhos. Basta acreditar. Qual que é essa casa? Essa aqui? É essa daqui. Que legal. Lá na frente. Essa é o meu lado do Pilar. Largo do lado. Que diferença, hein? A minha vida mudou bastante, Deus tem abençoado muito. Sou muito grato a ele. Costumo dizer que ele tem sido muito generoso comigo, porque as bênçãos têm sido muito grandes a ele. Agradeço muito a ele. Que bom, a gente pode conhecer sua casa, então? Seja Coisa mais bem-vinda. indiscreta, né? Conta pra gente ver a mudança. Isso é bom. Para mim e para as pessoas também perceberem que é possível sonhar e que a gente deve acreditar nos nossos